Salve Santa Catarina! O Clube da Bola está entrando em campo neste sábado, 8 de março de 2025, Dia Internacional da Mulher. Aquele abraço especial para nossa amiga telespectadora, fã do futebol, que está sempre ligadinha aqui com a gente. Estamos ao vivo para todo o estado, aqui na NDTV Record. Todo esse mundão, alô no ndplay.com.br. Você sai de casa e pode levar o Clube da Bola junto com você. Vamos começar a conhecer hoje como vai ficar a final do Catarinense. Às 5h45, Santa Catarina e Avaí disputam uma das vagas lá no Alfredão, em Rio do Sul. Amanhã, domingo, 5 horas, Chape e Jack se enfrentam em Xerém. Outro assunto da semana aí, o TJDSC acatou o pedido do Barra. Isso pode mexer com o campeonato? Será? Será que ele pode ser paralisado? Eita, tem Paulistão também na tela da Record. E claro que isso é assunto para o programa Corinthians e Santos amanhã, domingo. Palmeiras e São Paulo na segunda-feira, só jogão. Você pode participar com a gente do Clube da Bola, é fácil, é muito fácil, é facinho demais. 489-9191-4706. Manda o seu palpite, a sua pergunta para os nossos comentaristas. Pode mandar também, só não pode mandar palavrão e pegadinha, né? Para pegar o apresentador aquela pegadinha, que ela não pode. Mas manda aí a sua sugestão, sua opinião, seu comentário que a gente vai estar lendo durante o programa. Deixa eu apresentar, tenho certeza que verei um sorriso em seu rosto. Sérgio Badalotti, o Bat, tá com a gente, feliz aí. Ninguém teve vida muito fácil nessas quartas, né? Foi no pênalti, foi no sufoco, foi no golzinho que pintou. Mas a Chape tá sim na semifinal, vai encarar o Jack, talvez. Chape, não surpresa. Jack, uma das surpresas, porque passou justamente pelo time que era considerado o favorito, o Criciúma. Badá, muito boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço para você, todos ligados no Clube da Bola. Um abraço carinhoso, um beijo no coração de todas as mulheres que nos acompanham nesse dia tão especial, né? Então, sintam-se todas. E estamos aí na semifinal do Campeonato Catarinense. Antes do campeonato começar, eu até falava, eu acho que falei até aqui no Clube da Bola, que para mim 3 clubes tinham obrigação de estar na semifinal. Que era, não nessa ordem, mas talvez nessa ordem. Criciúma, que é a não está, o poderoso Criciúma acabou caindo fora, o Avaí e a Chapecoense. Avaí e Chapecoense cumpriram com a sua missão. O que não cumpriu com a sua missão, com a sua obrigação, foi o Criciúma. Pelo investimento, esses 3 deveriam estar na semifinal. Chapecoense e Avaí vão enfrentar Chapecoense, o Joinville, e a sensação, o Santa Catarina. Então, eu diria que Avaí e Chapecoense cumpriram com a sua missão, mas o Criciúma é a grande decepção desse campeonato catarinense. Legal, o Badá vai ficar com a gente, vai falar também daqui a pouco do Concórdia, que tem uma missão aí na Copa do Brasil para embolsar mais um importante dinheirinho para os cofres do Galo do Oeste. Com a gente também lá do sul do estado, Renato Sátio. O Badá usou uma frase legal, gostei, não cumpriu com a sua missão. O Renato estava lá, viu de perto, vai contar pra gente o que aconteceu e essa possibilidade não, vai acontecer, o catarinense do futebol vai mudar de lugar, Renato. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Um abraço ao Badá, concordando em gênero, número e grau com o Badá. 3 times de Série B, esses 3 times tinham a obrigação de estar entre os 4 primeiros colocados. A grande decepção, sem dúvida alguma, é o Criciúma, mas fez por merecer. O Criciúma se empenhou para ser eliminado, não só empatou com o Joinville, mas perdeu em casa de virada para o Caravaggio, não ganhou do Barra em casa, não ganhou do Santa Catarina em casa, não ganhou do Marcílio Dias em casa. Então empatar com o Joinville não foi nenhuma surpresa. Eu digo sem medo de errar, foram demitidos essa semana. Eu estou completando o meu 7º ano aqui em Criciúma. O departamento de futebol que rebaixou o time, que pegou o time em 12º na Série A e rebaixou o time e ganhou como prêmio a permanência no Criciúma, conseguiu uma coisa quase impossível, que é fazer o Criciúma ser eliminado pelo Joinville. Com todo respeito ao Joinville, se não fosse o Braulio Machado, sequer estaria entre os 8, né? Aquele lance que eu nunca vi no futebol de anular o gol depois que o jogo termina e tudo mais. Mas essa não é a questão aqui em Criciúma. A questão aqui é a seguinte: tarde do que nunca, Criciúma demitiu os comandantes do seu departamento de futebol, Juliano Camargo e o Éder, ex-jogador. Tem que separar aí o ex-jogador ídolo para uma parte da torcida
e dirigente é outra coisa. E o Juliano Camargo, que chegou, pegou o time do Criciúma na 12ª colocação da Série A do Brasileiro, entregou em 17º e como prêmio ganhou a permanência. E depois da eliminação vexatória em casa para o Joinville, disse o seguinte: o planejamento segue o mesmo. A diretoria, que queria fazer qualquer negócio, menos demitir o Juliano Camargo, não teve outra alternativa depois da pressão do torcedor. Então, parabéns pro Santa Catarina, que agora passa a ser a melhor campanha da competição, a Chapecoense, ao Joinville e ao Avaí, porque melhor é quem ganha. Quem ganha é que é melhor. E esses 4 chegaram com todos os méritos. Tem time aí que não tem nem campo para jogar, mas os presidentes permitiram, segue o jogo. Renato, eu percebi que Renato esteve essa semana no barbeiro. E quando a gente vai ao barbeiro, né? Tem muito papo, rolou muito papo de futebol. Daqui a pouco ele vai trazer outras quentes, outras quentinhas. Ó, quem está com a... Ele é do samba, ele é do futebol, ele é do gramado, ele é da passarela. Jorge Júnior está com a gente mais uma vez aqui para falar da dupla da capital, principalmente na dupla da capital, né? Clássico no meio da semana, Figueirense no final esquentou o jogo, teve a oportunidade de virar, mas a decisão foi para os pênaltis e o Avaí foi mais competente, tá na semifinal. Jorge Júnior, muito boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde a todos. Até Chico Badá não ia vir hoje, porque ontem ele estava fazendo churrasco lá, esperando o resultado do TJD, mas vai ter campeonato. Chico Badá ia ficar o final de semana tudo em festa. Mas voltando a falar do nosso futebol aqui, o Avaí foi melhor que o Figueirense no jogo. No finalzinho o Figueirense conseguiu empatar, o jogo foi para os pênaltis e aí o Avaí foi mais competente. Pênalti é competência, não é sorte nem loteria, competência. O Avaí está na semifinal, vai pegar hoje o Santa Catarina, é um jogo difícil, final de tarde, 5h45 ali. O Avaí tem a chance, Mancha, depois de 2023, que foi a última vez, que é disputar a Copa do Brasil. Porque os 2 finalistas vão para a Copa do Brasil. A gente pega até o exemplo do Brusque, embolsou agora mais 2,3 milhões por avançar para a 3ª fase. Então, uma necessidade também do Avaí chegar nessa final, mas o Santa Catarina pode surpreender. Não é um jogo que, para mim, não tem favorito. Tá certo, legal demais, Jorge. Quem está com a gente também lá em Itajaí é Cacá Oliveira. Semana aí ficou... O Badá quer falar? Badá antes de Cacá, Badá. Não, bem rapidinho. O Jorge não vai dizer para quem ele vai torcer na semifinal. Apenas haverão sinais. Olha a cor da camisa. Coisa linda. Tem alguns sinais aí. Cacá Oliveira, direto de Itajaí. O Cacá, semana ficou no quase, né, Cacá? Quase o Marcílio vai, quase que o Brusque vai. O Barra tá tentando enrolar, quase que complica o campeonato. Eita, muito boa tarde, Cacá. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos amigos. Pois é, o melhor futebol, quem tá jogando é o Santa Catarina e foi o único que passou sem precisar dos pênaltis, né? Verdade. E uma vitória por 2-0. O Brusque até fez um bom jogo, teve volume de jogo, mas não conseguiu vencer a Chapecoense, acabou eliminado nos pênaltis em casa. Mas o Brusque voltou a jogar pela Copa do Brasil, conseguiu essa classificação importante. O Brusque está sofrendo com salários atrasados, tem uma dificuldade financeira muito grande, então a classificação na Copa do Brasil, o Jorge falou, 2,3 milhões, né? Vai ajudar muito nesse momento financeiramente para o Brusque. Só que para o ano que vem o Brusque está sem a vaga da Copa do Brasil, porque ele não chegou na final do Catarinense, né? E o Brusque vinha jogando a Copa do Brasil todos os anos, só 2021, nesse período aí que o Brusque tem chego em finais, é que acabou ficando fora. Então, o Brusque deve participar da Copa Santa Catarina no final do ano também. Deu uma espécie de folga agora para os jogadores, se apresentam só na quarta-feira. Felipe Gouveia foi visitar a família em Portugal e as coisas começam a se ajeitar no Brusque com essa classificação que vai ser importante. Mas o futebol daqui, se o Barra não conseguir vencer nos tribunais, né? Tendência é só voltar em abril com os jogos aí do Campeonato Brasileiro, porque da região do Vale do Itajaí não teremos ninguém nas semifinais, com a exceção do Santa Catarina, que é Alto Vale, né? Mas a gente aguarda essa situação dos tribunais também. Tem muito o que falar por conta da questão aí do Braulio no jogo contra o Caravaggio. Bem lembrado, Cacá, o TJDSC decidiu essa semana, né, por maioria, 4-2, acatar o recurso do Barra e a denúncia foi acolhida, foi aceita. Decisão pode fazer que o campeonato catarinense seja paralisado. Eu coloco aqui um ponto de interrogação. Seja paralisado? Será? Começar esse giro, eu começo com o Jorge, que está aqui do meu lado. Jorge, você acha que pode acontecer? O Avaí vai entrar em campo hoje à tarde.
Santa Catarina tá ali com a bola no centro, chega o advogado. Tô aqui com a liminar assinada e para tudo. Pode acontecer? Mancha, como diz o Manezinho, o campeonato segue reto toda a vida. Não tem... O Barra vai tentar, né? Teve uma tentativa ontem à noite e aí foi vetada já no TJD. Pode apelar para o STJD no Rio de Janeiro, mas eu acho que o campeonato deve continuar. Mas tudo isso por conta, como o Renato falou ainda há pouco, aquele lance do Braulio que é sem explicação, que a gente não tem na história do futebol catarinense, por exemplo, alguma coisa, um lance parecido que seja anular um gol depois de encerrar o jogo, porque o Bandeirinha deu, e aí tinha todos os jogadores em campo, não tinha. O Barra está tentando fazer sua parte, está tentando se defender, mas depois de tudo que está sendo jogado, o desenrolar do campeonato, é quase impossível a gente prever uma remarcação da partida, uma mudança nas quartas de finais, né? Que mudaria, o Joinville ficaria fora, o Barra ia enfrentar o Santa Catarina e o Criciúma ia pegar o Marcílio Dias. Então é muito difícil isso acontecer. Eu não acredito que vai acontecer. O Barra vai no tribunal, vai tentar juridicamente todas as suas instâncias, mas eu acho que o campeonato segue reto toda a vida, Mancha. Legal, vamos do Jorge com sua camisa verde para Badá, que tem o coração verde da Chapecoense. Badá, acha que alguma coisa pode acontecer ou segue o campeonato? Você vai ficar mesmo para os bastidores jurídicos aí da federação, do Barra? Como é que é? Olha, Mancha, é uma lambança, né, cara? Que lambança que aconteceu nesse campeonato catarinense. Começou com o Braulio da Silva Machado. Não é a primeira vez que isso acontece com o Braulio. O Braulio é um para-raio, atrai confusão. E essa aí foi imperdoável, dá para se dizer assim. Um árbitro com a experiência dele que até outro dia tinha o escudo da FIFA. Né? E complicou a vida do Braulio porque ele colocou na súmula que ele avisou os dois capitães. E no julgamento do TJD, tanto o Gessé, capitão do Caravaggio, quanto o Natan do Barra falaram que não foram avisados pelo Braulio Machado. Então, aí já tem uma confusão. Com quem que está a verdade? Com os jogadores ou com o árbitro? Né? Então, isso aí confundiu os auditores. Teve um auditor lá, um senhor, que eu me desculpe, não me lembro o nome, que ele mudou o voto. Tava 3-3, o voto estava empatado, o julgamento estava empatado, e ele votou favorável, eu acho, a acatar o recurso do Barra, e depois mudou de ideia. Daí terminou 4-2. Aí teve auditor que manifestou seu voto lá no julgamento e que ontem teve que explicar aquilo que havia votado. Então é uma lambança danada, cara. Eu acho que não. A federação está peitando o TJD. A federação não está tomando conhecimento daquilo que foi orientado pelo TJD de paralisar o campeonato, de segurar o campeonato para ver o que vai acontecer no julgamento, que talvez vai ser na próxima quinta-feira. Mas a federação está muito confiante, está muito convicta de que não vai mudar, que os jogos valerão. Agora, vocês já imaginaram 6 jogos serem cancelados? Os 4 das quartas de final e 2 da semifinal? Seria um fiasco sem tamanho. Isso já aconteceu. 2022 foi que a Chapecoense jogou 2 partidas de quartas de final contra o Hercílio Luz e as 2 foram anuladas. Então, eu não duvido de nada. Eu acho que tudo pode acontecer, mas me chama a atenção a convicção da federação. Está peitando uma orientação do TJD, mantendo os jogos desse final de semana da semifinal. Legal, Badá. Estão participando já. Boa tarde para todos do melhor e maior programa de esportes de Santa Catarina. Vamos, Santa Catarina! Somos todos catarinenses. Secando eles sempre, fazendo uma brincadeira, deve ser não. O Everson de São José aqui é alvinegro, tá torcendo pro Santa Catarina de Rio do Sul. Manda um beijo pra minha filha Vitória. Beijão, Vitória, ligadinha no programa. Renato Semensati, o que poderia ter sido feito para evitar esse momento, essa situação? Federação, TJD, Barra, talvez tivesse resolvido no dia seguinte? Aconteceu no domingo, na segunda já resolve essa situação? O que poderia ter sido feito diferente? O que deveria ter sido feito era isso. Na semana ali de intervalo entre a fase de classificação e as quartas de final, você tinha que ter resolvido. Agora, a federação tem outro caminho, ela tem que tocar o campeonato. Porque se o campeonato parar, o campeonato não volta. Você vai voltar o campeonato, você vai tirar o Joinville, vai tirar a vaga da Série D do Joinville, vai colocar o Joinville em nono, vai trazer o Barra, vai fazer outro jogo. Então, eu dou minha opinião aqui. Tem clube só olhando ali, querendo, né? Olha, quem sabe a gente volta pro campeonato. Não. Quem foi eliminado, segue o jogo. O Tribunal de Justiça
muito mal explicada essa história do procurador ali, do integrante que mudou de voto e tudo mais. Mas é o seguinte, estão dando uma enrolada nos prazos para o campeonato terminar, porque o Barra vai lá no STJD tentar ser indenizado, porque o campeonato não vai voltar, já vai ter um campeão. Então, o nosso TJD aqui deu uma enrolada no prazo, já poderia ter dito essa semana que não aceitaria, e aí a situação já ia ser definida lá no Rio de Janeiro. Então, ganha mais uma semana aí, nessa semana já estarão definidos os finalistas e a vida segue. O torcedor do Criciúma, Marcelo, aquele mais centrado, mais preocupado, sabe que ele ficou até preocupado? Porque ele viu a manchete ali. Pode voltar tudo no Campeonato Catarinense. Aí ele deve ter pensado, não, vai voltar aquele pessoal do departamento de futebol se o Criciúma classificar? Não, é melhor ficar fora. Segue o jogo, segue o jogo. Legal. Ó, o Carlos Barcelos coloca assim, ó, boa tarde, Mancha. O campo do Santa Catarina não tem condições de realizar uma semifinal do Catarinense. A opinião dele, não gosta muito lá do gramado, das condições do Alfredão. Kaká, você que tá mais próximo aí do Barra, o que você podia contar pra gente fechar esse papo TJD e voltar pros gramados? Mancha, até conversei com o presidente do Barra, o Beni Sobrinho, por WhatsApp, né? Convidei ele para participar do Clube da Bola hoje, mas ele respondeu dizendo que ele não quer se manifestar sobre isso, prefere ficar em silêncio, para até não prejudicar as ações. Deu a entender que o Barra vai até as últimas para tentar fazer a justiça, porque o Barra entende que foi muito prejudicado com essa situação. Até, não sei a opinião dos colegas, mas eu não achei nem falta no goleiro. Para mim, o gol é legal. O Salvo Espíndola, comentarista da Record, também mandou um comentário pra gente dizendo que o gol foi legal, né? Então, muito estranho o que aconteceu ali do jogo e do Bandeira ter sido o protagonista, né? Porque o Braulio deu o gol e aí o assistente é que faz ele mudar de opinião depois do apito final de encerrar o jogo. É isso que a gente tem de imagens, né? Mas o Barra prefere não falar, é um clube empresa, tem essa postura um pouco mais resguardado. O Beni até se colocou à disposição mais para frente para falar definitivamente de futebol, né? Porque o Barra é um clube que vem sendo como referência aqui em Santa Catarina por toda a estrutura que construiu também. Até onde eu sei, o pessoal do Barra está muito chateado. Houve também uma manifestação pacífica ali em frente à Federação Catarinense de Futebol. Alguns torcedores, familiares também de jogadores e funcionários foram se manifestar em frente à FCF em Balneário Camboriú. É um clima de muita chateação, porque o Barra entende sim que foi prejudicado, e aí tem a justiça, tem o tribunal, tem o superior também para buscar. Imagino que o Barra vai até as últimas aí para tentar fazer justiça, né? Porque ele entende que foi muito prejudicado. Mas é um clima de muita tristeza, viu? Lá pelos lados do Pescador, na Caianduba, aqui em Itajaí. Tá certo, Cacá. Ó, o Maurício coloca assim, a final vai ser Chapecoense e Santa Catarina, tá apostando na Chape e no Santa Catarina aí para essa final. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de futebol. Opa, o Semensati fez uma menção ali que gostaria de falar. Não, só para fazer uma correção, a gente tem dito, e eu disse também, mas aí agora eu fiz a minha correção já na semana, que o Bandeira, o Johnny Barros, ele ergueu a bandeira no momento anulando o gol. Sarandi Tomasi, que esteve lá, e o meu colega narrador Thiago Inácio, eles descreveram o seguinte: o Johnny Barros não ergueu a bandeira coisa nenhuma quando o Braulio deu o gol. Seguiu tudo normal. A gente tem aquela imagem dele com a bandeira levantada, né? Mas aquilo foi bem depois. O que aconteceu é que deu a confusão. Um jogador do Caravaggio chegou do lado do Johnny Barros e ficou falando um monte de bobagem para ele. E aí ele ergueu a bandeira, provavelmente pedindo para o Braulio para expulsar o jogador. Ele não se manifestou em momento algum, até porque ele estava do outro lado do campo. E eu sempre aprendi no futebol o seguinte: quando você tem que fazer um anexo para explicar o que você fez, e foi o que o Braulio fez, e ali no anexo ele fala que foi avisado pelos dois auxiliares, inclusive o que correu dando gol, fica realmente mal explicado. É só para fazer essa correção aí, que o Bandeira lá, em momento algum, ele ergueu a bandeira do outro lado, se referindo ao lance de gol do Barra. Renato, ó, o Luiz da Serraria, em São José. Boa tarde, pessoal da mesa. Campeonato caindo no colo do Avaí, mesmo sem um jogo consistente. Mais um tapetão para trazer novamente o eliminado Figueirense? Grande abraço. Tá achando que vai pro tapetão aqui o Luiz do bairro Serraria. Vamos ouvir o técnico Ademir Fezan do Santa Catarina. Ele falou com a imprensa essa semana. Aliás, ele esteve na ressacada observando o jogo Avaí e Figueirense. Fala, professor.
Sim, quando você vai no local é diferente, né? Você vê algumas situações que você não consegue ver pela TV, né? Não somente do jogo em si, da parte técnica, tática, mas também da atmosfera, né? Do todo o contexto. Então é importante, é fundamental. E é lógico, você começa analisando o jogo com as duas equipes, né? E até o último momento ali que foram os pênaltis, você não sabia quem se ia enfrentar, né? E aí depois ainda, né, em casa, aqui já no clube, a gente analisa novamente, mais especificamente já sabendo o adversário, e aí a gente consegue ver mais algumas coisas. Mas com certeza foi bem proveitoso. Professor, o jogo contra o Marcílio Dias era uma expectativa bastante grande com relação à equipe que vinha, né, para enfrentar o Santa Catarina. O Avaí, aquele Avaí lá da primeira fase, é o mesmo Avaí? Mudou na sua concepção? O Avaí evoluiu, né? Assim como todas as equipes, ela tem uma evolução natural. Vale lembrar que o Avaí naquele momento era uma equipe que estava começando ali o trabalho, se não me engano, eles estavam na segunda ou entrando na terceira semana da pré-temporada, e aí já usando a própria competição para ter uma evolução tanto no aspecto físico como técnico. O que eu entendo que nós, por mais que nós estamos fazendo bons jogos e chegamos na semifinal, mas já vai ter que ter mais. Nós vamos, para vencer esse jogo, vai ter que ter mais gana, vai ter que ter mais equilíbrio, vai ter que ter mais organização tática, vai ter que ter mais concentração, mais foco. A gente está contente até aqui, mas para ir mais longe na competição a gente vai precisar de mais, porque o jogo contra o Avaí vai ser um jogo bem difícil e não era para menos, né? Tá aí, palavras do técnico do Santa Catarina, que daqui a pouco, 5h45, recebe o Avaí lá no Alfredão, primeiro jogo da semifinal. Daí sai um finalista do estadual, Jorge Júnior. Quem é o Santa Catarina, esse time sensação que o Avaí enfrenta daqui a pouquinho? Olha, Mancho, o Santa Catarina é um time que hoje, aqui, vai ter redundante falar Santa Catarina para todo lado, mas é o time que pratica o esporte futebol da melhor forma no estadual. O time do Ademir faz um futebol bastante coletivo, bastante intenso, principalmente do meio para frente. É o time que puxa excelentes contra-ataques, tem qualidade e é um time que joga sem peso, sem pressão. Por mais que o estádio esteja lotado, lá 2.800 pessoas, é até ruim. Até brincava essa semana aí na rádio e chamar de Alfredão, um estádio para 3.000 pessoas, me fere. Chamar de Alfredão, Alfredinho, né? 2.800. Alfredo tá bom. Mas é um time que joga bola, é um time que eu não vejo como favorito dentro de Avaí, acho que é um jogo bastante equilibrado. Até, daqui a pouco vai ter nosso palpite, até aposto no Avaí pro jogo de hoje. Mas é o time que melhor joga futebol. Só que nessas valências que eu consigo imaginar que o Avaí deve colocar em campo hoje, sistema com 3 zagueiros, um pouco mais defensivo, reativo, digamos assim, aí que eu acredito no Avaí. Mas o Santa Catarina é um time muito bom, um time bastante interessante, tem jogadores que assim que terminar o estadual vão ser pescados por outros clubes aqui, tem um jogador que interessa ao Avaí nesse contexto do time do Santa Catarina, e é um time que chegou com toda aquela expectativa. Vai brigar para cair, ou seja um rebaixado, primeiro rebaixado, perdeu na estreia para o Avaí aqui por 1-0, primeiro jogo do campeonato, mas mostrou qualidade, deu dificuldade ao Avaí naquele período e depois reafirmou em casa, porque desde que começou a jogar Série C, Série B do Catarinense, não perdeu jogando em casa. Então, hoje é um jogo que o Avaí pode quebrar esse tabu de vencer pela primeira vez Santa Catarina fora de casa, a primeira derrota do Santa Catarina, mas é um time que se chegar na final, mas não é por acaso. É um time que tem qualidade e tem futebol para ser finalista. Podemos ter uma final inédita em 2025 com a presença do Santa Catarina chegando, estreando aí na primeira divisão e já chegando numa decisão. O pessoal lá de Rio do Sul tá fazendo festa com certeza. Boa tarde, sempre acompanha o Clube da Bola. Lê e Clóvis de Camboriú. Um abraço aí pra dupla Lê e Clóvis, que está sempre ligadinha com a gente. Badá, você como o lobo alfa dessa matilha chamada Clube da Bola, a gente brinca no início do campeonato, né? Tem 3 frases. Que vai ser o melhor campeonato de todos os tempos. Tenho dúvidas. Que um grande vai ficar pelo caminho, já ficaram, né? Já ficaram pelo caminho os grandes. E que um dos considerados menores, aqui não estou menosprezando ninguém, vai aprontar. Aprontou, né? O Santa Catarina. É o Santa Catarina. É o Santa Catarina, grande surpresa, um time que veio da segunda divisão, fez uma campanha muito consistente, muito regular, do começo até as quartas de final, merecidamente chega para decidir com o Avaí dentro de casa,
Então, o Santa Catarina é a sensação do campeonato. O Avaí apenas confirmou aquilo que dele se esperava pelo investimento que faz. A Chapecoense, depois de algum tempo, volta para uma semifinal. Cumpriu com aquilo que se esperava da Chapecoense pelo investimento que tem. O Joinville, correndo por fora, também chegou com mérito. Mas a grande sensação é o Santa Catarina. É o Santa Catarina, então tem totais méritos. E joga em casa hoje, os ingressos esgotaram em meia hora. Eu conheço o Alfredo João Crick, já estive aí transmitindo o jogo. Ele é um estádio agradável, um estádio bacana. Só que não é um estádio grande, né? Não é um estádio com grande capacidade. E aqui é pior ainda, aqui em Xanxerê, o estádio Josué Anoni, mas se tu me permite, já vou entrar nessa questão. O Josué Anoni não é um estádio para futebol profissional. Só que ele passou por vistoria, passou por avaliação, foi aprovado, né, pelas autoridades, e os clubes, os 12 clubes que participam do Campeonato Catarinense aceitaram jogar no Josué Anoni, aprovaram o regulamento, estão aceitando. Se a Chapecoense passar, vai ter que jogar num estádio com capacidade, diz o regulamento, para 5 mil torcedores. Pode ampliar o Josué Anoni com arquibancada móveis. O Alfredo João Crick também não tem capacidade para 5 mil. Talvez possa aumentar a capacidade com arquibancada móveis. Então, agora, não me interpretem mal, mas a federação, eu acho que gostaria, que sonha com uma final entre Avaí e Joinville. Porque a gente sabe da Ressacada, que é um grande estádio, acomodações para imprensa, para convidados, para patrocinadores e tudo mais. E a Arena Joinville também. Acomodações boas para imprensa, para autoridades, para convidados, para o pessoal da federação, todo mundo. Aqui em Xanxerê já tem muita dificuldade. Instalação de imprensa. Colegas que estiveram aqui para transmitir jogo sabem do que eu estou falando. Né? Então, pro campeonato catarinense, né, o sonho seria uma final entre Avaí e Joinville. Mas só que dentro de campo, os jogadores não querem saber dessa conversa, querem saber de buscar classificação e decisão. Por isso que está tudo em aberto, tudo pode acontecer. E se acontecer uma final entre Chapecoense e Santa Catarina, nada mais justo. Aí vão ter que adaptar os estádios ou buscar algum outro estádio para jogar. Mas o fato é que tudo foi aprovado pelo regulamento. E quem aprova o regulamento são os presidentes dos clubes que participam do campeonato estadual. Tá certo. O Charles de Maria coloca assim, ó. Opinião minha, o Avaí vai passar pelo Santa Catarina e o Jack vai fazer uma festinha em cima da Chapeca. Ele tá falando aqui, ó, o Charles Roberto de Maria, com essa linha do Badá, né? Avaí e Jack na final. Fala, Jorge! O Badá faz um alerta, uma situação que pode acontecer, né? Chapecoense e Santa Catarina na final, pelos estádios, somando a capacidade de cada um, os dois jogos não dariam 6 mil pessoas, então imagina, no máximo 3 mil no jogo, no máximo 3 mil do outro, mas se tem os 5 mil, aí vai jogar em... O campo de Santa Catarina é bom, o gramado é bom, de Xanxerê não. E se for mandar o jogo lá em Concórdia, também não é bom. Não sei como a Chapecoense vai fazer se tiver essa capacidade mínima de 5 mil pessoas, assim como Santa Catarina, talvez jogar em Itajaí o jogo, mas ao mesmo tempo que tá no regulamento, tu perde aquela força, torcida, engajamento, tu tem que se deslocar para uma grande distância até fazer outro jogo. É muito ruim, eu concordo com o Badá, nesse sentido, se a gente tiver esses dois times na final, pela questão de estádio, de capacidade. Então, esse Avaí e Joinville, possível, e é provável, pode ser que aconteça ou não, seria, de fato, não só para a federação, mas também pela quantidade de pessoas que vão poder acompanhar o jogo, muito maior. E aí, concordo muito com o Badá, que para a federação, logicamente, é mais interessante. Tá aí, ó. Renato Semensati, o Avaí. Tem um palpitômetro, é isso? Bota o palpitômetro na tela aí, quero ver. Vamos lá, o palpitômetro do jogo daqui a pouco, é isso, né? Produção, vamos colocar na tela já. Enquanto não vem o palpitômetro, vamos fazer o seguinte, Renato Semensati, você que é um profundo conhecedor também do futebol da capital, o Avaí é favorito? O Avaí é favorito. O Avaí e a Chapecoense são os favoritos para chegar à final. Deixa eu só dizer o seguinte, o Badá tem toda a razão quando ele diz que o sonho da federação
um sonho sem interferência, evidentemente, deixar bem claro daquilo que a gente está falando. Acho que a federação, quando viu as semifinais, ela imaginou, olha, o cenário dos sonhos para ter torcida, para ter estádios alinhados com uma final de campeonato, chegar o Joinville, que não vai chegar a Chapecoense, e chegar o Avaí. Talvez chegue, mas aí eu não vejo tanto favoritismo do Avaí em cima do... Mas eu acho que o sonho da federação agora, independentemente do local, é terminar o campeonato. Tá certo. Ó, com a eliminação do Figueirense pro Avaí, né? O Alvinegro segue sem vencer na disputa de pênaltis. Um jejum que já dura quase 2 décadas, 20 anos. Dá uma olhada. Um pesadelo na marca da Cal. Foi mais uma vez nos pênaltis. A gente treinou praticamente todos os dias. Eu escolhi os atletas ali dentro da avaliação nossa. Alguns tinham saído que poderiam bater, mas faz parte, né? Infelizmente é raro, né? Não é uma situação sempre... É uma situação sempre muito difícil, né? Tá batendo pênalti. Bota difícil nisso. Foi a 8ª eliminação seguida nos pênaltis. 8 em 20 anos. A última vitória em penalidades foi em 2005 contra o Corinthians no Scarpelli. Antes do clássico do meio da semana, o Alvinegro amargou eliminações contra Ituano, Atlético Goianiense, Botafogo, Bragantino, Atlético Mineiro, Cuiabá e Barra no ano passado. Na ressacada, Camilo parou em César e Líger isolou. Com 4 acertos, o Avaí levou a melhor e garantiu vaga na semifinal. A gente lamenta muito, né? Porque eu acredito que a gente poderia ser campeão, sempre falei isso. E o futebol, né, o campeonato, é se resolver por detalhes, né? Então, se a bola entra, a gente já está comemorando aqui, buscando, né, já estudar o adversário na semifinal, mas infelizmente não aconteceu. Detalhes que mudam o jogo, mas que insistem em atormentar o torcedor alvinegro.